alunos do sexto ano! Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Odilene Santiago e estarei ministrando a aula de hoje. Vamos lá ver o conteúdo dessa nossa aula? A nossa aula, que é de número 221, tem como conteúdo aí o Egito Antigo. Isso mesmo! Olha só que bacana o conteúdo da nossa aula de hoje. Quando você imagina o Egito, você lembra primeiro o quê? Imagina as pirâmides, não é mesmo? A gente lembra também dos faraós, a gente lembra também do sistema de escrita, que era um sistema muito característico, não é mesmo? Então, quando nós imaginamos o Egito Antigo, a gente faz uma viagem, não é mesmo? Pela nossa memória, pelo nosso imaginário, não é mesmo? Então vamos hoje entrar neste conteúdo aí que é muito bacana. Vamos aí compreender um pouco mais sobre os egípcios, sobre este povo africano. Vamos compreender um pouco mais sobre a localização, sobre a história do Egito Antigo. Então vamos lá, vou trazer para vocês a nossa primeira cartela da aula de hoje e vamos falar aí sobre os egípcios. Isso mesmo, este povo africano. Muitos ainda têm dúvidas sobre a localização geográfica aí do Egito. Então, isso é o que nós primeiro vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Vamos ver aonde ficava localizado o Egito. Muitos alunos, né, quando a gente fala que o Egito é um povo africano, se assustam. Isso mesmo. Então, vamos ver essa localização geográfica. Situado aí ao nordeste da África, na região nordeste da África, este território era um território em grande parte o quê? Desértico, isso mesmo. Vamos olhar a imagem que está aqui ao lado do nosso texto. O que tem aqui na nossa imagem? A gente pode observar uma região aí desértica, não é mesmo? Então, quando a gente também faz esse imaginário do Egito, a gente lembra o quê? Aquela região desértica, não é mesmo? Muita areia, não é mesmo? Ali e as pirâmides no meio deste território. Então, era um território em grande parte desértico. Vamos continuar aí vendo. Estava banhado ao norte pelo Mar Mediterrâneo. Olha aqui na nossa imagem o Mar Mediterrâneo ao norte, o Egito, que era dividido aí, o Egito foi dividido aí em duas partes, isso mesmo, tá certo? A gente vai ver aí que o Egito ele vai ser dividido em duas partes, a gente vai ver daqui a pouco. A gente pode ver aqui, né, como eu falei para vocês, na região norte, ele está aqui, né, sendo banhado pelo Mar Mediterrâneo. Nós vemos aqui também o Mar Vermelho próximo e nós vemos aqui, principal aqui, ó, no meio deste território, o que nós podemos evidenciar aí? O Rio Nilo. Olha só, professora, como é possível a vida, a questão da civilização se desenvolver em meio a um deserto? Como isso foi possível? Isso foi possível graças ao Rio Nilo. Isso mesmo, vocês viram aí na imagem, né? Fiz questão de mostrar para vocês que estava ali bem ao centro, passando por este território do Egito. Então, é graças ao Rio Nilo que o Egito vai aí se desenvolver. E vamos ver e continuar vendo aí a nossa cartela. A vida no Egito, como eu falei para vocês, só foi possível graças ao Rio Nilo, isso mesmo. Ah, professora, então foi graças ao Nilo que se desenvolveu este povo? Sim, não esqueçam. Principalmente a agricultura, que vai ser a base econômica deste povo. E vai ser possível por quê? Graças ao Nilo. Como dizia Heródoto, né, o Rio Nilo é uma dádiva aí do Egito. Né? O Egito, então, ele vai ser ali beneficiado, vai ser ali um presente ter o Rio Nilo ali. Por quê, professora? As cheias do Nilo ajudavam, né? A água. Quem vive sem água? Ninguém, não é mesmo? Então a civilização vai se desenvolver ali às margens deste rio. A água vai ser de fundamental importância aí para essa civilização. Quando há a baixa deste rio, quando o rio diminui ali, a gente vai ver que esta região antes encoberta pelo rio, ela vai ficar com alguns sedimentos depositados nela. E estes sedimentos vão trazer o que? A fertilidade desta terra. Olha só! E é esta fertilidade que vai ajudar na agricultura. E este povo vai se desenvolver ali, vai chegar a ser essa grande civilização graças aí ao Rio Nilo. Então não esqueçam, o Rio Nilo é de grande importância. A vida no Egito só foi possível graças ao Rio Nilo, que vai ajudar a desenvolver.
Essa civilização, o Egito, ele vai ser dividido aí a sua história em 6 partes. Nós iremos falar nesta aula de hoje de 2 delas. O período pré-dinástico vai ser o primeiro que nós vamos falar. Então, vamos lá para o período pré-dinástico. Como era este período, professora? Havia neste período a existência dos chamados nomos. Para que vocês entendam, eram uma espécie de clãs. Lembra que a gente viu aí clãs, tribos? Então, eles estavam ali organizados. Estes nomos aí eram ali liderados pelos chamados nomarcas. Olha que legal, vamos continuar aí vendo a nossa cartela. Então, estes nomos eram divisões, não esqueçam, administrativas, independentes. Cada um destes nomos estava ali sendo governado por um nomarca. Então, quem governava o nomo era um nomarca. A união destes vários nomos aí vão dar aí início a essa divisão do Egito. Então, o Egito, como eu falei para vocês, vai ser dividido em 2, tá certo? Vai ser dividido em Baixo Egito e Alto Egito. Vamos lá continuar vendo. O Baixo Egito estava na região ali no delta do Nilo, tá certo? Região no delta do Nilo. O Alto Egito, por sua vez, estava no Vale do Nilo. Então, eu vou pedir para que a gente retorne lá na primeira cartela, que tinha a imagem para a gente evidenciar, não é mesmo? Essa imagem para que vocês possam ver aí essa questão do Baixo Egito e do Alto Egito. Então, vamos lá essa cartela novamente. O Alto Egito, então, ficava nessa parte superior. Tá certo? Ah, professora, aqui o Baixo Egito em cima? Sim, o Baixo Egito e abaixo o Alto Egito, ao contrário, tá certo? Uma dica aí para vocês. Então, o Baixo Egito era na região aí que nós vamos chamar aí mais norte, não é mesmo? E o Alto Egito mais aí ao sul. Então, vamos lá retornar aí, continuar falando deste período pré-dinástico. Então, nós temos aí o Baixo Egito no delta do Nilo e o Alto Egito lá no vale do rio Nilo. Nós temos aqui a imagem de 3 coroas. Estas coroas, elas não estão aqui à toa. Elas estão aqui para representar justamente essa divisão aí do Egito Antigo. Nós temos aqui em branco a coroa que vai representar aqui o Alto Egito. E em vermelho, olha a diferença delas aqui, nós podemos observar, não é mesmo aqui, essa diferença entre elas. Nós temos aqui em vermelho a coroa que representa aqui o Baixo Egito. Vai chegar um momento, meus queridos, que este Baixo e Alto Egito, essa diferença entre eles dois não vai mais existir, porque vai haver a chamada unificação do Egito. Isso mesmo, ou seja, o Baixo e o Alto Egito vão passar a ser um só. Olha só que detalhe importante, nós temos aqui essa terceira coroa, né? Seria uma coroa o quê? Dupla, não é mesmo? Nós temos aqui a junção das duas, da branca e da vermelha. Temos aqui mostrando que a unificação, ou seja, a junção do Alto e do Baixo Egito. Neste caso aqui, a questão do Alto e Baixo Egito estarão o quê? Unidos em um só, então representados aí pela unificação também das coroas. Isso ocorre por quê, professor? Porque em 3200 a.C., o rei do Alto Egito, Menes, conquistou também o Baixo Egito. Isso mesmo. Então, Menes vai conquistar aqui o Baixo Egito, vai unificar, ou seja, o que é unificar? Juntar ali, vai ficar um só, não vai haver mais essa divisão entre Alto e Baixo Egito. Vai haver aqui justamente o que? O reino vai ser unificado aí sob o poder deste faraó do Menes, que vai aí, né, nessa junção, ele vai trazer aí, não é mesmo, a criação da primeira dinastia. Então, ele vai ser ali, né, o primeiro faraó e vai dar início à primeira dinastia. Então, Menes é justamente este exemplo aí, né, não é mesmo? É justamente quem vai unificar. Ele foi o responsável pela unificação do Alto e do Baixo Egito. Nós temos aqui, né, a imagem ao lado, uma representação da escrita. Olha só, meus queridos, a escrita aqui do Egito Antigo. Lembra que eu falei para vocês no início da aula, quando a gente imagina o Egito, a gente lembra logo, não é mesmo, dessa questão do hieroglífico.
é a questão da escrita. Olha a diferença da nossa escrita para eles. É uma escrita o quê? Por meio de desenhos, de símbolos, não é mesmo? A gente pode ver aí, esculpidos. São até hoje, não é mesmo, um mistério. Muitos tentam desvendar o que representa estes símbolos, o que representa essa escrita, mas ainda continua sendo um mistério que nos traz o quê? Curiosidade. Quando a gente olha para ele, a gente quer entender o que eles estavam falando ali, não é mesmo, com esses símbolos, com essa representação, estavam falando o quê? O que eles queriam transmitir, não é mesmo? Então, um ponto importante de falar é sobre o surgimento dessa escrita aí, da escrita egípcia chamada hieroglífica, tá certo? Não esqueçam aí. Então, a escrita egípcia é o chamado a escrita hieroglífica. E eu vou trazer para vocês um outro ponto da nossa aula que eu falei para vocês, que também nos desperta muita curiosidade, não é mesmo? Que são as pirâmides. Já pararam para pensar por que elas foram construídas? Com que objetivo elas foram construídas? Professora, como elas foram construídas? São tão grandiosas. Estudos, né, apontam aí que eles utilizaram da matemática, isso mesmo, os egípcios, né, conheciam ali a matemática e fizeram muitos cálculos para construir essas pirâmides. Essas pirâmides aí, que muitas delas tinham o objetivo ali de chegar praticamente ao céu, o mais próximo possível, não é mesmo, que era uma forma de o faraó estar próximo de Deus. E para quem não sabe, essas pirâmides, elas eram túmulos, isso mesmo, túmulos ali feitos em um período importante do Egito Antigo, que seria a segunda fase, que é o Antigo Império. Então essas pirâmides aí eram construídas por enormes blocos de pedras. Muitos desses blocos chegavam a pesar aí mais de 1000 quilos, olha só. Como que era, professora, feito o transporte, né? Como que eles faziam ali para empilhar a esta altura estes blocos aí de pedras? São ali, né, maravilhas, a gente pode dizer aí, da história. São ali, né, incríveis construções que, inclusive, até os dias de hoje, despertam curiosidades, né, para a nossa engenharia. Então, a gente pode observar aí o quê? Que eles tinham conhecimento, os egípcios tinham conhecimento aí na arquitetura, na arte, na matemática, vão se desenvolver na medicina. Então, essas pirâmides eram construídas ali para ser ali o último local de morada dos faraós, né, os túmulos dos faraós, porque eles acreditavam na vida pós-morte. Então, eles estavam ali nesta região, não é mesmo? Aí estavam aqui nessa vida, mas tinham que se preparar justamente para esse período pós-morte. Então, tudo que era do faraó após a sua morte, né, eles passavam por aquele processo de mumificação. Vocês já devem ter ouvido falar também nas múmias, não é mesmo? Quando a gente fala aí sobre o Egito. Então, eles eram mumificados, tinham ali o seu corpo preservado, colocado dentro desses túmulos, junto com seus pertences, porque eles acreditavam ali, né, nesta vida pós-morte. Então, caso, né, a alma retornasse, o corpo teria que estar ali, né, pronto para receber, e as suas coisas, seus objetos deveriam estar ali também. Olha uma curiosidade legal, não é mesmo, bacana da nossa aula de hoje. Então vamos ver as últimas características da nossa aula de hoje. Vamos falar sobre o Antigo Império. Neste período aí do Antigo Império, houve o fortalecimento do poder real. Então agora os faraós vão ganhar ali, né, um poder, vão ter este poder agora fortalecido. Há também um destaque importante, como eu falei para vocês, a construção das grandes pirâmides, que, como eu disse para vocês, eram o quê? Túmulos dos faraós. Muitas pessoas não sabem, né, deste detalhe. Eles eram utilizados como túmulos dos faraós, não é mesmo? Justamente por eles acreditarem neste pós-morte. O primeiro a criar uma pirâmide foi o rei de Gézer. Olha só, ele e o seu arquiteto, o Nhontep, eles construíram a primeira pirâmide aí na região de Saqqara. Essas grandes pirâmides, né, eram grandes construções, mas também eles fizeram outras grandes obras nesse período. Como elas, nós podemos colocar aqui obras coletivas, ou seja, que vão servir aí, né, para todos, de uso para todos. Como, por exemplo, obras como diques, sistema de drenagem e de irrigação, que vão ali facilitar, né, justamente esse período aí do desenvolvimento da agricultura. Então essas obras são necessárias, são obras grandiosas também e que vão ajudar aí no desenvolvimento da agricultura.
Neste período aí, vai se fortalecer também o outro poder, que é o poder da nobreza, dos nobres, tá certo? No final, a gente observa aí que quando os nobres vão ganhar poder, outro poder vai enfraquecer. Então vamos lá continuar vendo. Vai haver um enfraquecimento do poder real, justamente devido ao fortalecimento da nobreza. Então, o rei ele tem esse seu poder enfraquecido porque os nobres agora vão ter este poder aí fortalecido, tá certo? A nossa aula de hoje foi esse primeiro momento aí, a nossa aula de hoje tem uma continuação, nós vamos continuar em outra aula vendo um pouco mais sobre essa história, como eu falei para vocês, do Egito Antigo, que é dividida entre essas 6 fases importantes. Nós vimos as 2 primeiras, período pré-dinástico e o Antigo Império, na aula de hoje. Eu vou trazer para vocês a nossa DLI, quero que vocês participem, interajam no chat, respondam aqui que a professora faz questão de ler as respostas e as participações de vocês. E daqui a pouco, né, a gente vai aí para este momento de correção. Então, vamos lá agora a nossa DLI. A nossa DLI de hoje é apenas uma questão, então eu quero ver vocês participando, não tem desculpa aí para não participar, interajam com a professora no chat. E ela nos diz o seguinte: o historiador grego Heródoto afirmou que o Egito era uma dádiva do Nilo, aí, né, um presente do rio Nilo. Então vocês vão explicar esta afirmação aí de Heródoto. Por que que ele disse que o rio Nilo aí era um presente, não é mesmo, aí para o Egito? Então a gente vai ver isso aí daqui a pouco. Vou deixar aí dali para vocês.
Estamos de volta, chegou aquele momento de rever a nossa questão, também de fazer a correção e de trazer um comentário, não é mesmo, sobre a questão aqui trazida durante a nossa DLI. Lembrando que este momento é muito importante, pois nos ajuda aí a fixar o nosso conteúdo, não é mesmo? E o nosso conteúdo de hoje foi sobre o Egito Antigo, né? Falamos aí pontos importantes sobre a história e a localização também aí do Egito. Então vamos lá rever a nossa questão? A nossa questão nos diz o seguinte: o historiador grego Heródoto afirmou que o Egito era uma dádiva do rio Nilo, ou seja, quando a gente fala dádiva, estamos falando o quê? Um presente, não é mesmo? Algo que é bom, não é mesmo? Receber um presente, vocês devem achar o quê? Bom, né? Algo muito bom. Então era como se o Egito ali, né, fosse algo muito bom vindo ali do rio Nilo. E por quê, professora? A questão nos pede para que você explique esta afirmação de Heródoto. Por que ele via desta forma, né? Ele via aí como uma dádiva do rio Nilo, o Egito. Então eu trago para vocês aí um momento de reflexão. Vocês poderiam ali falar o que, por exemplo? Sobre a presença do rio Nilo, né? Da sua importância ali neste território. Lembrando que estamos falando de um território desértico, não é mesmo? Então imagina só uma civilização se formar, se constituir ali em meio a um deserto. Difícil, não é mesmo? Nós, seres humanos, precisamos do quê? De água. A água é a fonte da vida, não é mesmo? Então, nós precisamos ali da água. Então, justamente, nós temos que falar aí neste ponto aí do rio Nilo, né? A importância que ele tem ali para esta região, que é uma região desértica. Nós poderíamos falar aí também sobre a questão das cheias e das vazantes do rio, não é mesmo? A cheia trazia ali essa água para ser distribuída por meio dos diques e dos canais de irrigação, mas também a vazante, ou seja, quando o rio baixava, né, ele deixava ali alguns sedimentos depositados nesta terra que eram muito bons para o desenvolvimento da agricultura, não é mesmo? Porque ele trazia a fertilização dessa terra. Então ali para se produzir era muito bom, a terra ficava ali fértil, não é mesmo? Então nós tínhamos aí um ponto importante que o rio Nilo trazia, que era o desenvolvimento também da agricultura. Também nós podemos falar da questão da pesca, da manutenção da vida, pois a vida depende o quê? Da água. Então dependia ali do rio Nilo. Então por isso que o Heródoto, né, neste ponto ele fala que é um presente, não é mesmo? Então a civilização pôde se desenvolver graças a esses aspectos. Então o desenvolvimento ali no Egito antigo vai acontecer principalmente ali por conta do rio Nilo. Então a civilização vai se desenvolver ali às margens, não é mesmo, deste rio. Então eu vou trazer aqui para vocês, após essa explicação, né, para vocês relembrarem a importância do rio Nilo, vou trazer um comentário para vocês aqui. Isso mesmo, um comentário aí sobre este momento da nossa aula. O rio Nilo, seus ciclos de cheia e vazantes, não é mesmo? É quem, de fato, marcava o passo do desenvolvimento ali do Império Egípcio. Então, pois assim como outras grandes civilizações do passado, chamadas aí de civilizações hidráulicas, ou seja, que dependia ali, não é mesmo, da água para se desenvolver, né? Exemplo aí nós tivemos nos mesopotâmicos, né, que tiveram ali os rios Tigres e Eufrates, que foram fundamentais. Os egípcios também tiveram aí um rio fundamental para seu desenvolvimento, que foi o rio Nilo. Então, eles dependiam do rio Nilo para realizar o comércio, para regar as suas áreas de agricultura, para dar de beber aos animais, também utilizavam para a pesca. E esses eram todos utilizados também na questão do trabalho no campo, não é mesmo? Para retirar a água utilizada ali nos afazeres domésticos e etc. Como eu falei para vocês, a água é fonte da vida, não é mesmo? Então, sem água não daria ali para fazer tudo isso aí que eu citei para vocês neste comentário. Sem o rio Nilo teria sido o quê? Impossível que esta civilização se desenvolvesse. Então, o Império Egípcio, né, foi ali importante, foi desenvolvido graças ao rio Nilo. Então, muito importante aí para esse desenvolvimento. Sem ele,
Sem o Rio Nilo não seria possível esse desenvolvimento, né, humano, esse desenvolvimento da agricultura. Então, a gente observa aí a importância que teve o Rio Nilo. Por isso que Heródoto disse aí, né, que era uma dádiva, ou seja, um presente. Então, foi graças a este rio que o Egito aí pôde se desenvolver. Bacana a nossa aula de hoje? Então a gente aguarda vocês aí para outras aulas do nosso projeto Aula em Casa. Agora eu vou deixar vocês aí com a turma do 7º ano, com a professora de Geografia, a professora Andressa. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.